Hoje eu gostaria de... Eu não sei como ligar lá no projetor, viu? Já está pronto? Hoje eu gostaria de passar com vocês um estudo todo especial de Daniel, capítulo 2. Eu sei que alguns talvez diriam, mas eu vim à igreja para estudar Daniel 2. Pastor, dá licença. Você vem lá do Brasil para falar de Daniel 2, a gente já está tão cansado de saber sobre isso. Eu sei. Diz que uma vez um pregador ficou na mesma situação. Ele chegou na igreja e, com medo da igreja ficar meio saturada com o assunto, ele perguntou, escuta, vocês sabem sobre o que eu vou pregar? E quando o pessoal viu lá, Daniel 2, um termo tão conhecido, sim, pastor, vocês sabem? Sabemos. Quantos sabem o que eu vou pregar? Aí todo mundo levantou a mão. Aí o pastor falou, bom, se vocês sabem o que eu vou pregar, então não precisa que eu pregue. Vamos despedir, vamos embora. E despediu a igreja ali. Todo mundo ficou sem entender. No dia seguinte, tinha o outro dia da semana de oração. Aí os membros da igreja queriam ouvir o pastor, falou, não, dessa vez nós vamos pegar esse pastor. Se ele perguntar se nós sabemos sobre o que ele vai pregar, todo mundo diz que não sabe. Aí, quando o pastor falou assim, vocês sabem sobre o que eu vou pregar? Todo mundo, não, pastor, não sabemos. Bom, se vocês não sabem, eram para saber. Se vocês não sabem, que vergonha, deviam saber. Vamos terminar o sermão e vamos embora. Neurastêmico, né? Mas havia ainda um terceiro sermão. E os irmãos, não, dessa vez esse pastor não escapa. Se ele fizer a pergunta, vamos fazer o trato. A metade da igreja levanta que sabe, e a outra metade diz que não sabe. Agora a gente vai pegar esse pastor. Ele chegou e falou, irmãos, e hoje? Vocês sabem sobre o que eu vou pregar? A metade da igreja levantou as mãos que sabia. A outra metade, não sabemos. Ele falou, pelo que eu percebo, alguns sabem, outros não. Muito simples. Os que sabem, contem para os que não sabem. Vamos fazer o sermão e vamos embora. Mas fique tranquilo que nós não vamos fazer isso aqui nessa noite. Nós vamos estudar aqui sobre um sonho profético que Deus deu a um rei pagão, Nabucodonosor. Antes de estudar esse sonho, deixe-me fazer uma pergunta para você. Você, por acaso, sabe por que nos Estados Unidos as companhias de seguro oferecem milhares, até milhões de dólares de indenização para você a troco de umas poucas mensalidades, de uns poucos dólares por mês? Porque veja bem, é arriscado, não é? É arriscado ou não é? Você dá... Quanto custa um seguro? Vale um carro bem caro. Um carro de 40 mil dólares é um carro caro aqui? Quanto custaria um seguro completo de um carro de 40 mil dólares? 400 dólares por mês? Menos? Então, jogue um valor qualquer, pastor. 100 dólares. Olha. Para eu ficar bem com todo mundo, vou jogar 250 dólares. Tá bom? Por mês? Por mês. 250 dólares por mês. Raciocine comigo. A companhia de seguros chega para vocês aqui e fala o seguinte, coloca o seu carro na nossa seguradora, que se você bater, colidir contra terceiros, se o seu carro de perda total for roubado, nós lhe damos um carro novinho de 40 mil dólares. Não é um pouco arriscado? Ele oferece um carro de 40 mil dólares, mais despesas médicas, mais acidentes com terceiros, a troco de 250 dólares. Não é um pouco arriscado? Imagina se todo mundo resolver fazer o seguro. Mas sabe por que as seguradoras fazem isso? Eles não são tão bonzinhos como você imagina. Há matemáticos que trabalham com um cálculo chamado probabilidades. As probabilidades combinadas. Os matemáticos sabem que a chance matemática de uma coisa acontecer por coincidência, ela é remota, ela é infinitamente remota. A chance que eu tenho de ter 1 milhão de pessoas asseguradas e 1 milhão de pessoas precisarem do meu seguro, ela é infinitamente remota. Porque, matematicamente falando, a chance de algo acontecer por coincidência quase não existe. Se você pegar 10 moedas numeradas de 1 a 10 e colocar no seu bolso, você tem uma chance de 1 em 10 de tirar a moeda número 1. Mas qual a coincidência que eu tenho de enfiar a mão no bolso e tirar a moeda número 1 e a número 2?
já é uma chance em 1000. Se eu quiser tirar a número 1, a número 2, a número 3 na sorte, já é uma chance em 10.000. No final das contas, você terá uma chance em 10 bilhões de conseguir tirar as moedas de 1 a 10 na ordem por sorte, por coincidência. Entenderam que, coincidentemente falando, é impossível que algo ocorra por coincidência? Compreenderam a questão? Então vamos aplicar agora a técnica das probabilidades combinadas à Bíblia. Nesta noite nós vamos estudar um sonho de um rei que revelou todo o futuro profético do mundo. Eu sou um pouco cético quanto à coincidência. Embora eu não seja um matemático, mas eu sei que a chance disso acontecer por acaso, ela é remota. Então nós vamos ver uma profecia que Deus deu a um rei pagão, interpretada por um profeta de Deus, que cumpriu ao pé da letra até os nossos dias. E se, matematicamente falando, é impossível que isso tenha acontecido por coincidência, você, com um pouco de inteligência, chega à conclusão de que só pode haver um Deus por detrás dessa profecia. Ela está em Daniel, capítulo 2. Abra sua Bíblia comigo. Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo 2. Se houver um visitante do seu lado, ajude oferecendo sua Bíblia, ou quem sabe ajudando a encontrar a passagem. Não é isso? Cortesia é o 5º evangelho. Nós temos 4 evangelhos na Bíblia e temos o 5º, que é a cortesia. Então veja se algum visitante do seu lado, ofereça a Bíblia. Eu ainda daqui à frente vejo alguns visitantes que estão sem Bíblia, e eu gostaria de ver os membros se movimentando. Olhe do seu lado, se tem alguém. Às vezes é uma visita até da igreja mesmo, mas se alguém está sem Bíblia, ofereça. Muito bem, Daniel, capítulo 2. Vou ler aqui na tradução da minha Bíblia. No 2º ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, encantadores, os feiticeiros, os caldeus, para que lhe declarassem ao rei quais foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Bom, o sonho que Nabucodonosor teve foi muito estranho. Daqui a pouquinho nós vamos ver qual foi esse sonho. E a Bíblia diz no capítulo 2, verso 1, que quando o rei teve o sonho, o seu espírito se perturbou. No hebraico há uma expressão muito curiosa, titpaem. Titpaem significa os seus pés começaram a bater. Deixa eu explicar uma coisa para os irmãos. Eu estou fazendo no Brasil um dicionário de expressões idiomáticas da Bíblia. Vocês sabem que em inglês você tem muitas expressões idiomáticas que não dão certo se você traduzir ao pé da letra para o português. Não é isso? Eu noto aqui como vocês convivendo tanto com o inglês, começam a aparecer o inglês no português. Exemplo de coisas que não se dizem em português. Eu vou fazer aplicação para os meus documentos. É isso, é inglês. Você está pensando em inglês. Eu tenho um apontamento com o pastor da igreja hoje à tarde. Não é isso? Eu vou chamar para fulano agora. Eu vou chamar para... I will call in for. Né? I call in to. Eu vou chamar para. A gente não fala assim em português. Esse é o anglicismo. É o inglês que está na sua cabeça. E nessa aí, muitas expressões idiomáticas do inglês, você começa a passar para o português. Da mesma maneira, do português, nós temos expressões que podem causar polêmica. Eu estou morto de cansado. Como morto se cansa? A Bíblia também tem as suas expressões idiomáticas. Por exemplo, amarrar os rins significa levantar para partir. E quando você está traduzindo isso na Bíblia é complicado. Tradutor e traditório. O tradutor é um traidor. Se você traduz ao pé da letra, não faz sentido. Se você muda, está mudando a Bíblia. Então, se ele lê na Bíblia cingindo os lombos ou amarrando os rins, significa levantar para sair. Bater os pés significa literalmente ficar com o coração palpitante, querendo de todo jeito saber o entendimento. Então Nabucodonosor ficou muito nervoso, ele ficou agitado. A Bíblia dá a entender que esse sonho repetiu várias vezes, porque ele pediu aos magos para interpretar os sonhos. Então ele tinha o sonho e esquecia, e tinha de novo e esquecia. O rei estava aflito para saber qual o significado daquele sonho. E a Bíblia diz que ele chamou aqui os magos, feiticeiros, os astrônomos. Todos trabalhavam na corte de Babilônia. E Daniel também estudava na mesma universidade
que esses homens foram diplomados. Ontem nós vimos no sermão quais foram as aulas que Daniel teve ali. Qual era o papel